Hoje de manhã eu ministrei sobre a glória de Deus entre nós. E volto a falar um pouco sobre uma questão da consciência, da mente, que podemos até dizer que, de certa forma, é um segmento de domingo passado, mas não é uma série, mas está dentro do mesmo espírito. E hoje de manhã foi uma palavra totalmente diferenciada que Deus nos deu na madrugada de ontem, e foi uma bênção para as nossas vidas. Então vamos ler aqui. Você tem aí aberto, né? Filipenses 3, do 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Também isto Deus vos esclarecerá. 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Um apelo à consciência cristã. O apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 12, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. O apóstolo Paulo declara uma convicção, um entendimento que ele tem daquilo que ele é, daquilo que ele era e daquilo que ele alcançou, sem, de maneira alguma, se vangloriar no seu crescimento. Embora fosse o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Ele demonstra a nós um coração de quem precisava receber ainda mais, que não tinha tudo, que ele precisava alcançar ainda mais, que ele não havia alcançado tudo, e que ele ainda não estava perfeito. Mas no versículo 15, se você prestou atenção, você pode ter percebido que ele já diz o seguinte, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. A princípio, se você comparar os dois versículos, você pode até achar que o apóstolo está tendo aqui alguma contradição. Mas o que o apóstolo quer nos ensinar nesse contexto é que devemos ter esta consciência e esse sentimento de fé e de esperança. Essa convicção, esse entendimento, essa consciência de que Deus tem nos dado tanto, que Deus tem nos dado tudo, tem feito tanto por nós, e Deus tem trabalhado tanto nas nossas vidas, mas que nós ainda não recebemos tudo de Deus, que há a possibilidade de recebermos mais. E ele diz, nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E é claro que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, não de uma maneira contraditória, que nós estamos no caminho certo, que nós alcançamos, de certa forma, uma boa medida de Deus, que à medida que nós caminhamos com Deus, nós estamos nos aperfeiçoando. Se nós fôssemos estudar aqui o verbo no original, entenderíamos que nós estaríamos no processo da perfeição. Embora não tivéssemos alcançado a perfeição, mas nós estamos no processo do aperfeiçoamento. Eu não sei se nós alcançaremos isso, mas o apóstolo também escreve em Efésios que nós devemos crescer. E devemos crescer à medida de chegar à medida do varão perfeito, a estatura do varão perfeito. Se o apóstolo Paulo diz que nós estamos crescendo e vamos crescer
e chegar até a medida do varão perfeito, é porque há essa possibilidade. Não é uma garantia que nós vamos chegar. Talvez não cheguemos, mas há uma possibilidade que alguém chegue. Há essa possibilidade, senão ele não teria escrito também. Mas o importante, queridos, é que tenhamos a consciência de que nós, embora algumas coisas nós ainda não tenhamos alcançado, nós estamos em um processo. Nós estamos em um processo. Enquanto aqui na terra estivermos, Deus estará trabalhando um processo nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. E às vezes nós achamos que já alcançamos um nível e de repente nós somos surpreendidos por algum comportamento, por alguma atitude nossa, e principalmente falando de outras pessoas. Na verdade, talvez nós não nos decepcionamos muito conosco, mas como nós temos facilidade de decepcionarmos com outras pessoas. De repente, poxa, mas eu pensava que fulano, que cicrano já tinha tanta maturidade, estava num outro nível, com essa agora, meu Deus, que imaturidade. Mas somos nós, somos seres humanos. Não devíamos ser assim, mas infelizmente somos, queridos. Então, a expectativa exagerada no ser humano pode gerar decepção, pode gerar frustração. Não é verdade? Então a nossa grande expectativa, maior expectativa deve ser no Senhor. É claro que não podemos perder a expectativa no ser humano. Eu sou da linha dos que acreditam no ser humano, amém? Eu acredito no ser humano. Por quê? Porque o ser humano, primeiro, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, isso foi deteriorado. Mas Jesus veio em carne para restaurar, para reconciliar toda a criação, inclusive o homem com Deus. Então, eu creio nesse processo que procede da parte de Deus. Então, uma pessoa que está empenhada, dedicada, entregue ao Senhor, eu creio que é possível mudança, é possível transformação, é possível crescimento em nome de Jesus. Amém? Por isso, algumas coisas eu quero destacar aqui. Que há um propósito eterno na vida de cada um. Versículo 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A parte B do versículo. Ele disse, ainda que eu não tenha alcançado tudo, ainda que eu não tenha alcançado a perfeição, ainda que eu não tenha alcançado tudo, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo entendeu que ele foi conquistado pelo Senhor numa dimensão eterna. Me lembro de João Batista quando viu Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz também que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Jesus já estava morto. Na sua consciência, no seu coração, no seu propósito e no projeto. Depois é que aconteceu as demais coisas. Depois que criou Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecaram. Antes Jesus já estava morto, potencialmente falando. Isso veio se cumprir milhares de anos depois. Mas já estava determinado, porque Deus, na sua onisciência, Ele conhecia e sabia o que o homem, o que o ser humano faria, e como o ser humano se portaria, e que precisaria de um Salvador, mas um Salvador que pudesse ser morto desde a eternidade. Jesus, em João capítulo 12, 32, ele disse o seguinte, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha só que expressão de Jesus. Os discípulos não entenderam, claro que não, mas depois sim vieram a entender
quando eu for levantado, Jesus estava dizendo, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. Hoje o mundo todo é atraído pela cruz de Jesus. Os que creem e os que não creem também. Mesmo os que são contra a cruz, mesmo os que negam a cruz, eles falam da cruz, eles questionam a cruz. De alguma forma eles são atraídos. Mas há aqueles que creem, e eu e você somos daqueles que cremos, amém? Que fomos atraídos pelo Senhor para crer e para ser salvos por Ele. Glória a Deus. E nesta vida há muitas coisas que podem nos atrair. Nesta vida muitas coisas nos atraem. Como seres humanos somos atraídos por tantas coisas. Mas nós devemos ter cuidado. Devemos vigiar. Devemos cuidar da nossa comunhão com o Senhor. Porque muitas coisas que nos atraem, também nos atraem para nos destruir. E nós precisamos aprender isso. Mas nunca se esqueça de olhar para a cruz do Senhor. Seus olhos devem estar sempre mirando a cruz do Senhor. Jesus crucificado. Pastor, mas Jesus não está mais crucificado. Jesus morreu e ressuscitou. Mas nós não podemos esquecer também do Jesus crucificado. Não podemos, querido. Não podemos. Temos que lembrar que Ele foi crucificado por causa do nosso pecado. Precisamos também ter na nossa consciência, além de que há um propósito eterno na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito eterno na vida de cada um de nós, de cada ser humano. Nem todos compreendem isso. A grande maioria das pessoas acham que o propósito de Deus na sua vida é simplesmente um propósito passageiro. Não, o propósito de Deus para um ser humano é um propósito eterno. Amém? Algumas coisas aqui na terra passam. Algumas coisas aqui na terra mudam. Muitos propósitos podem viver aqui na terra. Mas há um propósito eterno. E não podemos perdê-lo de vista. Mas também, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que devemos viver sem ostentação. Olha o versículo 13, a parte A. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Dizem os estudiosos que o apóstolo Paulo está entre as 3 pessoas mais inteligentes que pisaram aqui na terra. Primeiro é Jesus. O apóstolo Paulo é um outro. O terceiro eu não me lembro. E ele está dizendo, com o coração de quem um dia foi vaidoso, de quem um dia até perseguiu a igreja, um dia estava crendo que precisava eliminar a igreja na face da terra, perseguia os cristãos e prendia os cristãos, açoitava os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e aí ele percebeu a diferença que havia entre ele e Jesus. E a partir daí, ele começou a se considerar o nada. Chegou ao ponto de dizer que o seu conhecimento e a sua sabedoria eram como estercos, que podiam ser úteis, colocado no lugar certo. Mas se não for colocado no lugar certo, não vale nada. Que com a ausência de Deus não valia nada, não servia para nada. Chegou a dizer que ele era o mais devedor de todos os homens. Chegou a dizer que entre os apóstolos, embora ele tivesse escrito 13 cartas, mais do que todos os outros juntos, e mesmo ele não tivesse sido discípulo direto de Jesus, e foi o apóstolo de maior expressão, ele chegou a dizer que era o menor de todos os apóstolos. Por quê? Porque ele não ostentava mais nada. Ele entendeu que toda vaidade,
que toda ostentação que ele tinha, que toda a vaidade que ele tinha, aquilo não tinha valor, ao ponto de chegar a dizer que morrer com Cristo era lucro. Morrer com Cristo era lucro. Ele estava pronto para qualquer coisa. E o apóstolo nos ensina que não julgava ter alcançado absolutamente nada. E não tinha mesmo. Em relação à pessoa do Senhor Jesus. Mas em relação a nós, o apóstolo Paulo, meu Deus, um homem que tinha uma inteligência, uma capacidade, uma lucidez espiritual tão tremenda. E era um homem muito culto, que falava vários idiomas. Que foi treinado junto a um dos homens mais sábios daquele tempo, que era Gamaliel. Foi discípulo de Gamaliel, um dos homens mais sábios da face da terra. E Paulo, então, diz isso: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, nem a perfeição, nem todas as coisas. Eu vejo o apóstolo Paulo, vejo nele uma fé muito lúcida, mas também muito simples. Eu acho que é isso que devemos ter, simplicidade e lucidez. Porque quando perdemos a simplicidade, perdemos também a lucidez. Mas o apóstolo Paulo, na parte, no finalzinho do versículo, ele diz, mas uma coisa, versículo 13, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Olha só, o apóstolo Paulo tem duas atitudes aqui, que ele considera uma coisa só. Ele fala o seguinte, vou repetir, uma coisa faço, ele diz, mas na verdade ele está tendo duas atitudes, parece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. São duas coisas, mas por que tornam-se uma? Porque é uma decisão que ele toma na mesma hora, imediatamente. No mesmo momento que ele toma a decisão de deixar as coisas que ficaram para trás, lá atrás, ele toma a decisão de seguir adiante agora e não considerar mais as coisas de atrás. Ele está dizendo, o meu passado, o que passou, já não me importa tanto mais. O que me importa agora é eu prosseguir. Porque diante de mim há muitos desafios, diante de mim há uma vida para ser vivida, diante de mim há um propósito para ser alcançado. Eu não posso perder tempo olhando para trás. Eu gosto de lembrar muito bem, queridos, que as pessoas, o maior sofrimento da grande maioria das pessoas é um sofrimento no passado. Dores do passado, tristezas do passado, prisões do passado. E como as pessoas são amarradas, atadas em acontecimentos do passado. E nós precisamos de fazer como o apóstolo Paulo, deixar as coisas que para trás ficam. O que não deu certo, as decepções, as frustrações, o que erraram conosco, as feridas, deixar para trás. Eu preciso de continuar, mas se eu ficar olhando para trás, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou me machucar muito mais. E não vou alcançar o objetivo. Você já andou na rua olhando para trás e se bateu com um poste? Quem já fez isso? Só eu. Pois é, mais ou menos isso. Quanto a sua vida, você está olhando para trás, você está correndo o risco de bater a cabeça num poste, numa parede, cair num buraco, arrumar uma confusão maior, se machucar muito mais, se ferir muito mais. Deixe o passado ficar para trás. Deixe o passado ser passado. O passado pode nos servir como alguma experiência para nos impulsionar ou para não errarmos novamente.
Mas nós ficarmos alimentando o passado, e o passado nos impedir de crescer e de avançar, não pode de maneira alguma. Então o apóstolo Paulo fala que ele fez uma coisa. Na verdade, ele fez duas, mas que representa uma apenas: seguir o propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Há desafios, há propósito. Uma outra coisa, renovar as expectativas sempre. O apóstolo Paulo nos ensina aqui a renovar as expectativas sempre. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo. Ele tem alvo, ele tinha alvo. Você tem alvo? Eu prossigo para o alvo. E o alvo nunca está atrás, o alvo sempre está na frente. Sim ou não? O alvo sempre está à frente. Sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste muita atenção nisso. Isso já foi repetido milhares de vezes. A salvação depende do que Jesus fez e não do que você faz. A salvação não depende do que você faz. A salvação depende do que Jesus fez. Amém? Agora preste atenção, a recompensa sim é outra coisa. A recompensa depende daquilo que você executa, daquilo que você realiza, daquilo que você faz. E o apóstolo Paulo está nos ensinando isso aqui, quando ele fala que devemos prosseguir para o alvo, porque há um prêmio a ser alcançado. O que alcança o alvo também alcança um prêmio. Em Timóteo ele fala, muitos correm. Está falando de um estádio, está falando ali usando uma figura de uma cultura grega, onde nasceu as Olimpíadas. Ele está falando, muitos atletas correm no estádio, mas só um é coroado. Está nos dando um ensinamento, que nem todos vão alcançar de maneira total o prêmio, nem todos vão alcançar o prêmio. Mas não porque não podem alcançar. Na vida cristã é diferente lá do estádio. Lá um só leva o prêmio, uma coroa corruptível, diz ele. Mas aqui todos nós corremos, e todos nós que alcançarmos, atingirmos o alvo, alcançaremos o prêmio e uma coroa incorruptível. E aquela coroa era tão corruptível, hoje é medalha, não é? De ouro, de prata e de bronze. Eu não sei exatamente se a medalha de ouro é de ouro mesmo, ou se ela é só da cor do ouro. Não sei dizer. Se alguém souber, pode me ajudar, não é? Então, cada um tem seu valor, o ouro, a prata e o bronze. Mas naquela época, recebia uma coroa, e a coroa era feita de folhas. Não é? Só o nome que é ouro. Então, a coroa era feita de folhas. Então, aquilo secava. Aquilo secava, em pouco tempo secava, e a coroa ficava apenas sendo o quê? Um ramo seco. Por isso ele falou coroa corruptível, certo? E tudo que nós alcançarmos nesse mundo aqui, também de certa forma é corruptível, porque um dia ficará, nós não levaremos para a eternidade. Para a eternidade nós só levaremos os alvos alcançados para a eternidade. Aquilo que é semeado e plantado para o reino de Deus. E aí o prêmio é dado. E o apóstolo Paulo também chama isso de galardão. Amém? Então a salvação, queridos, depende simplesmente do que Jesus fez por nós. Não depende do que nós fazemos. Não há nada que podemos fazer, nada para nos salvar. Só o que Jesus fez pode nos salvar. Mas a recompensa
dependerá exatamente daquilo que nós fizermos. E quarto e último ensinamento que eu tiro aqui desse texto do apóstolo Paulo é em que consiste a perfeição aqui falada pelo apóstolo Paulo. Vamos ver o versículo 15. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Preste atenção. Não em que já tenhamos alcançado todo o propósito. Mas é importante crer ou ter a consciência. É importante crer e ter a consciência e o sentimento que potencialmente temos. É importante nós entendermos que lá na cruz, Jesus conquistou para nós tudo. Então veja bem, potencialmente nós temos tudo, mas nem tudo nós temos na experiência. Por quê? Porque nos faltam também tomar posse, nos falta aprender, nos falta assimilar, nos falta a revelação. Por que que uns crescem mais que os outros? Porque tem mais revelação que outros. Por que uns desenvolvem mais que outros? Por causa do nível de revelação. Por que que o apóstolo Paulo se destacou mais do que os outros apóstolos? Por causa do seu nível de revelação. Por causa do seu nível também de resposta, é claro. Que ele também deu melhor e maior resposta. Isso faz a diferença. Mas preste atenção, crer, ter a consciência, devemos crer no nosso espírito, ter na nossa mente e ter o sentimento que potencialmente nós temos. Isso nos leva a desenvolver o propósito, o projeto de Deus. Isso nos leva a alcançar o que Deus tem para nós. Precisamos buscar isso de todo o nosso coração. E se isso nós temos é por causa de Jesus, não é por nossa causa. É Jesus quem fez por nós, é Ele quem realizou e conquistou por nós. Por isso há até uma música. Eu ia falar corinho, mas tem muita gente que não sabe o que é corinho, né? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Amém? Por que vocês não cantam Ele, não ministram Ele, né? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Jesus conquistou. Nós não experimentamos. Porque ainda não tivemos entendimento, não tivemos a revelação, ou porque ainda não tivemos fé, não tomamos posse. E muitos vivem na casa do Pai, como aqueles filhos pródigos. Eu gosto de pôr no plural, porque para mim os dois são pródigos. Um fez um monte de besteira, e às vezes nós só achamos que ele que era o errado. Fez coisas terríveis, pegou o dinheiro, foi embora, abandonou a casa do pai, desfrutou lá fora, gastou o dinheiro tudo, depois voltou humilde, quebrantado e humilde para a casa do pai. Quando ele chega, ele encontra aquele que nunca tinha saído da casa do pai, mas estava na casa do pai, mas com o coração todo errado, todo equivocado. E quando o seu irmão reconcilia com o pai, e o pai disse, olha, esse seu irmão estava perdido e foi achado. Ele se rebela contra o pai e fala, eu fiquei aqui toda a vida, o senhor não me deu um cordeiro para comer com os meus amigos. Se enche de ciúme e de inveja. Agora esse seu filho, não usa essa expressão, esse seu filho, que gastou tudo absolutamente, volta, e o Senhor o recebe, dá vestido novo, sandália, anel, ainda faz festa para ele. E o pai fala para ele o quê? Filho, você
sempre esteve aqui. Tudo que é meu é teu. Tudo que está aqui é teu. Você nunca comeu um cordeiro com seus amigos porque nunca quis. Você nunca teve a decisão. Ou te faltou entendimento que você é filho, que você pode, que é possível você desfrutar da paternidade do seu pai. Assim também às vezes nós. Às vezes nós não saímos da presença do pai, às vezes nós não desviamos, mas nós às vezes não conseguimos desfrutar daquilo que o pai tem para nós, que é nosso, porque Jesus já conquistou. Agora nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Esses dias eu tomei um Uber e tinha uma Bíblia em cima do painel do carro. E eu percebi que aquele rapaz possivelmente era um homem de Deus, mas eu quis conversar com ele. Eu sempre estou conversando com o propósito de falar de Deus, mas quando encontro um homem de Deus também converso para falar das coisas de Deus. E comecei a fazer algumas perguntas para ele. Falei, que livro preto é esse aí em cima? Ele falou, é a Bíblia. Ué, o que você faz com a Bíblia? Para que você carrega a Bíblia? Ele porque de vez em quando eu dou uma lida. Mas para que você lê a Bíblia? Aí ele falou, como o meu corpo precisa de alimento, minha alma também precisa. E a Bíblia é. Aí eu falei, mas quem te falou isso? Aí ele começou já a gaguejar. Mas ele me deu aquela resposta que nós já sabemos. Muita gente, muito pregador já falou. Porque a Bíblia é o manual de Deus. Ele me deu essa resposta, eu gostei. É o manual de Deus. Eu falei, mas você aprendeu isso aonde? Com quem? Ele falou, na igreja eu aprendo. Aí eu peguei e falei, a paz do Senhor, irmão. Aí ele, achei que eu tinha pego um ateu. Mas ele disse, é o manual. Contei essa história só para te lembrar que a Bíblia é o manual. Amém? A Bíblia é o manual. Você sabe, eu sei que você sabe. Sei que você já ouviu isso muito. Mas só que você não tem usado sempre o manual. Por isso você muitas vezes tem se equivocado e não tem desfrutado daquilo que Deus tem para a sua vida. Estou equivocado? Eu acho que não. Mas terminando, essa é a primeira vez que eu estou dizendo, não é? Está terminando. Não, a outra eu falei último. Agora eu falei terminando. São coisas diferentes. Então o pregador fala 3 vezes terminando, não é? Não, falei 2. Versículo 16. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É claro, irmãos. Todavia, andamos, ou andemos, melhor dizendo, andemos de acordo com aquilo que temos alcançado. Preste atenção, se você alcançou mais do que o seu irmão, não critique o seu irmão. Não critique, agradeça a Deus. Você já avançou um pouco mais. E ore para o seu irmão alcançar mais. Porque é assim, cada um anda conforme a luz que tem. Não é assim? Cada um anda conforme a luz que tem. Se alguém não alcançou, ainda pode alcançar. E se você já alcançou, também você não alcançou tudo. Então nós precisamos assim, dessa forma, entender melhor uns aos outros, amar uns aos outros, compreender uns aos outros. Agora, o mais lindo que o apóstolo Paulo fala aqui é que ele não força a barra aqui com ninguém. Ele está orientando, ele não está forçando barra aqui. Não é verdade? Ele não está forçando barra, ele está respeitando as pessoas e dizendo que cada um precisa alcançar e andar sem aqui estar criticando o nível do outro, mas cada um procura alcançar
mais, e ele deixa assim o caminho aberto para todos. No versículo 13, voltando, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14, prossigo para o alvo. Amém? Prossigo para o alvo. Deixo para trás, olho para frente e caminho rumo ao alvo, para o prêmio, porque é um prêmio, eu quero o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora eu terminei.